Olá, sejam bem-vindos ao canal e, como prometido, eu vou estar aqui partilhando alguns conselhos, algumas ideias, algumas reflexões, pensando alto junto com vocês, né? E esses dias, essa semana, eu tenho refletido muito e até nos meus atendimentos eu tenho falado muito sobre conquista, sobre objetivos e não tem como a gente adentrar por esse assunto sem falar das nossas frustrações, né? E muitas vezes, quando me procuram, quando as pessoas pedem ajuda, tanto psicológica, emocional e espiritual, as pessoas têm uma desilusão, têm uma frustração por trás, né? E isso fica muito latente dentro de nós, porque a gente não consegue lidar com isso, com as nossas frustrações, com as nossas questões pessoais que queima no nosso íntimo, né? E a gente muitas vezes a gente quer passar por cima, a gente quer empurrar com a barriga, a gente quer fingir que não tá doendo, que aquele problema, aquele sintoma, aquela sensação não está ali, e assim a gente vai vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, né? E esse é um dos maiores erros, tá? Então, assim, não tem como a gente falar de sonhos, de metas, de objetivos sem antes a gente trabalhar as nossas frustrações. Porque muitas vezes a gente pega muito pesado com a gente mesmo. A gente pega pesado com o nosso ritmo, né? Com a nossa vida, com o nosso caminho. E a gente está sempre cobrando perfeição. E a gente está sempre cobrando uma demanda que é desnecessária, muitas vezes. Então, assim, o fato de você estar tentando, o fato de você estar se propondo a realizar, a fazer, a testar, a tentar, a se submeter a algo, você já está conseguindo, entende? A vida, ela não dá garantias de nada. A gente precisa se lançar em algo, a gente precisa tentar algo, a gente precisa quebrar a cara, porque talvez se você não tentasse, se você não começasse, você iria ter que lidar com essa frustração, com essa sensação de que, poxa, eu poderia ter feito. E se eu tivesse dado mais uma chance? E se eu tivesse tentado? E como seria? Isso é horrível também, né? Eu costumo dizer que essa sensação ainda é pior do que você ir lá tentar e quebrar a cara. A sensação do e se? E se eu tivesse feito? E como seria, sabe? Essa sensação, pelo menos eu, Morimi, eu não consigo lidar. Eu prefiro ir tentar quebrar a cara, pelo menos eu fiz, eu tentei. E depois eu lido com isso, entende? De qualquer forma, a gente tem que lidar depois. Seja com as consequências boas ou ruins. Então, assim, se você tem um objetivo, porque todos nós temos, né, um objetivo, temos os sonhos, temos metas, você primeiro, né, se você não está conseguindo galgar, andar, caminhar os seus caminhos, às vezes você acha que está travado, muitas vezes não está. Às vezes não é questão de estar travado, você só não está caminhando. Talvez você, por certas experiências passadas, você não está se permitindo se lançar a algo novo, a tentar algo novo. E você pode estar se sabotando. E você pode estar se cobrando em demasia e isso está te paralisando, porque toda vez que você pensa em iniciar algo, você talvez lembre de alguma frustração passada e isso, não quero tentar de novo porque eu já quebrei a cara lá atrás e isso pode trazer mais novamente, entende? Então isso te paralisa, ou então você tem tanto medo, tanta insegurança por conta de várias questões que você já sofreu e te fizeram, né, te apagaram, te abafaram, né, a vida te abafou, situações te abafaram de uma forma que você não conhece o seu poder, de uma forma que você não conhece o seu merecimento, você não consegue, é uma pessoa que você se limita, né? Toda vez que você pensa em começar algo, em tentar algo, você não, isso não é pra mim, entende? Exemplo disso sou eu. Muitas e muitas vezes eu tentei gravar vídeos, muitas e muitas vezes eu tentei me lançar em tantas coisas e eu mesma me sabotava. Eu começava e não concluía. Eu começava e daqui a pouco eu mesmo, não é esse caminho, eu não quero. E assim, independente do resultado que vai dar. Todos nós começamos, temos que começar de um ponto, todos nós começamos pequeno, todos nós vamos começar de uma forma simples, mas a gente só precisa começar, a gente só precisa iniciar, né? E esse vídeo eu quis fazer para isso, sabe? Para me colocar assim como exemplo, porque hoje eu tô aqui no YouTube gravando os vídeos, mas assim, com a intenção apenas de levar a mensagem, apenas de que as pessoas, certo, possam ouvir, possam se inspirar,
possam, sabe, tentar algo, se lançar em algo. Se permita, não tenha medo de começar, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de querer. Você merece. Tudo que você deseja, no fundo, já é seu, é porque é para ser. Deus não vai colocar um sentimento no teu coração em prol de nada. Você não tá sonhando à toa, você só precisa acreditar, tá? Então, assim, hoje o YouTube não é a ferramenta principal, né? Eu gravo na outra plataforma, eu tenho os meus clientes, hoje eu tô com a minha vida, graças a Deus, encaminhada, mas por muitas vezes eu me sabotei. Eu não me achava digna, merecedora de estar guiando outras vidas, né? De estar ali sendo uma mentora, que eu sempre me perguntava, me questionava, falava, quem sou eu para poder passar um conselho, para poder passar uma orientação? E hoje eu me surpreendo, sabe? Colher os frutos disso é muito gostoso. É melhor do que você ficar colhendo e olhando o tempo todo para as suas frustrações. Daquilo que você poderia ter sido, sabe? Viver sempre no seu... idealizando um potencial, um futuro potencial que você sabe que tem, mas você não consegue produzir, não consegue lançar. Entende? Você está sempre sendo um rascunho do que você poderia ser. Então, chega, tá na hora de você colocar a ação. O que você tem a perder? O que você tem a perder se você começar isso, se você iniciar, se você colocar essa ideia em prática? Você não tem nada a perder. Agora, se você se manter parado, você vai perder muita coisa. Porque cada caminho que a gente tenta, que se lança, a gente sempre tem um aprendizado. Ainda que essa experiência venha a ser negativa, mas a gente sempre extrai, sempre vem uma lição por trás de cada experiência que a gente tem, né? Então, assim, não se permita, não se deixe paralisar. Seja lá o que você tiver, por mais que seja louca a ideia que você queira fazer, sabe? Se você tá com medo, entenda o seu medo. Por que eu tô com medo disso? Questiona. Por que eu tenho tanta insegurança em relação a isso? Se for necessário, busque ajuda, busque uma orientação para você ir na raiz dessa questão, desse problema. Para você entender por que eu tenho tanta insegurança em tentar isso. Por que eu tô sempre adiando, né? Porque também é uma forma de fuga, da gente fugir, de fazer o que tem que ser feito. Então a gente fica adiando. Depois eu faço, depois eu tento, depois eu começo. Ou então você começa e também não consegue concluir. Então, assim, tem uma raiz por trás disso, tem uma causa. Isso não é normal, isso não é comum, tá? Então, assim, isso muitas vezes atrapalha o seu progresso, isso muitas vezes vai atrapalhar o seu sonho. E até quando você vai se abandonar, até quando você vai se deixar para depois. A vida, ela é sua. Se você não tomar as rédeas ali e fazer acontecer, não adianta ficar arrumando culpados. Não adianta você ficar aí na coitadolândia, porque não chega uma hora que as nossas desculpas já não funcionam mais. Não funciona mais pra gente. Então, assim, chega um momento que você mesmo vai ver que, caramba, não dá mais pra eu ficar nessa. Até quando eu vou ficar nessa? E você precisa usar essa insatisfação, essa ira, sabe, enfim, e fazer acontecer. Fala, chega, dá um basta nessa situação e vambora, parte pro que eu tenho hoje que eu posso estar iniciando esse projeto. Usa as ferramentas que você tem, da forma que você conseguir fazer e vai pra cima, tá? Porque senão daqui a tantos anos você vai olhar pra trás e vai ver que, poxa, eu poderia ter tentado, poderia ter começado, poderia ter feito diferente, enfim. Então não tenha pressa, não tenha medo, vá aos pouquinhos, comece pequeno, vai usando as ferramentas que você tem, do jeito que você puder, apenas comece. E deixa que a espiritualidade, Deus, o tempo vai fazer com que você, no tempo certo, colha os frutos, ok? Bora para a mensagem do conselho, né, do tarô. Peguei aqui as cartas do tarô do Osho para complementar a mensagem de hoje. Qual é o conselho? A cura. Virou mais uma. Harmonia. Consciência. Cura, harmonia, consciência. Mais uma.
vieram duas. A luta e a orientação. Então, assim, já iniciou, né, a carta falando de cura. Onde você, eu acredito que você que se identificou com essa mensagem, você já tem uma consciência de que você precisa curar alguns padrões. A forma que você age, muitas vezes vem, talvez, de um trauma de infância, de um passado não muito distante, onde você foi muito reprimida, repreendida, né, podada. Então, você não consegue mais expandir, né? Você não consegue. É bom até, bacana você usar o arquétipo do pavão, tá? Vai te ajudar muito. Para você trabalhar aí o seu brilho, o seu poder pessoal, usa o arquétipo do pavão. E aqui é como se você tivesse o tempo todo nessa luta constante. Você quer se lançar, você acredita que consegue, que é capaz, às vezes você sente que é o teu caminho, o teu propósito, você acaba voltando atrás. Então você vive nessa oscilação, tá? Mas aqui a espiritualidade, ela tá te orientando, tá? Essa faísca aí, essa vontade de você iniciar, de você querer realizar, não é à toa, não é em vão. É do teu caminho, é do teu propósito, é genuíno, é do teu coração. A tua alma está ansiando, gritando para que você venha e realize isso, ok? Eu espero que tenha servido para alguém essa mensagem. Espero de todo o coração que você possa refletir e isso venha impactar para que você possa finalmente realizar aquilo que você tanto anseia, ok? Beijo, até a próxima.